Olá, graça e paz. Este é o canal Deus e Desenvolvimento Pessoal. Canal que fala sobre o nosso desenvolvimento, como seres humanos. E o verdadeiro desenvolvimento, ele vem sob a palavra de Deus, O temor do Senhor, ele é o princípio de toda sabedoria. E o texto que eu gostaria de trabalhar hoje, ele se encontra, em 1 Coríntios, no capítulo 16 e o versículo 9, onde o apóstolo Paulo ali, ele começa falando, que era necessário ele permanecer mais dias em Éfeso até o dia do Pentecoste. E aí ele cita uma frase: porque uma grande e eficaz porta se me abriu, mas há muitos adversários. Em algumas versões, essa tradução de porta eficaz, ela é traduzida por uma promissora, uma próspera porta me abriu, mas há muitos adversários. No jargões do cristão, muitas das vezes no crentez, se fala muito sobre portas abertas. Até hinos falam sobre isso: uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Deus está te abrindo uma porta. E muitas das vezes nós vemos essas portas como se quando Deus abre, depois é tudo as mil maravilhas. Mas o apóstolo Paulo aqui, no texto 1 Coríntios 16, 9, ele deixa bem claro que não, porque uma grande e eficaz porta é me aberta, está esperando por mim, mas há muitos adversários. Na nossa jornada cristã, independente de como foi, o seu start, quando realmente começou a sua jornada. Às vezes você já é uma pessoa que nasceu no meio cristão, em determinado momento às vezes você frequentou a igreja devido aos seus pais te criarem assim, mas em um determinado momento da tua vida você teve que fazer essa escolha pessoal. Se você realmente seguiria simplesmente a religião de seus pais ou se você seguiria a fé em Jesus Cristo. Ou às vezes nem seguiria nada. Você acha, essa vida não é para mim. Mas se você está aqui, eu tenho certeza que um dia você iniciou essa jornada. Você quis voluntariamente. Talvez você já veio de outra trajetória. Talvez você foi nascido, mas se afastou dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor o trouxe de volta. E você está dando um novo start na sua caminhada cristã. E talvez você não foi nascido, mas você em algum momento chegou a se converter, tempo depois se afastou, mas retornou para os caminhos do Senhor. E também está dando start, essa palavra também é para você. E talvez você, desde que o Senhor te chamou, você permaneceu. Mas muitas das vezes aquela empolgação, vamos dizer assim, inicial, ela parou. A porta foi aberta, mas você não soube lidar com os adversários. Então Deus, nesse vídeo, estará falando qual é os adversários que tem impedido que essa porta promissora que é aberta, você entre e o Deus de obras completas realize aquele que começou a boa obra e ele termina. Então, uma das grandes adversários, muitas das vezes nós sempre citamos o diabo. E realmente é o nosso adversário, o nosso verdadeiro adversário, Satanás significa isso no hebraico, é o nosso adversário. Aquele que, segundo o Apocalipse, fala que ele nos acusa de dia e de noite na presença de Deus. Mas Jesus, uma certa feita, ele compara a palavra de Deus como uma semente e o coração daqueles que recebem como um solo. E ele categorizou isso em 4 solos. O primeiro solo que ele diz é aquele que cai no meio do caminho. Nota que cai, ele não é plantado, ele cai. Então, quando ele explica essa parábola, a que cai no meio do caminho, ele fala que as aves, as rapinas vêm e roubam essa semente. Quando ele explica, ele cita que essas aves, essa rapina é o diabo. Então, este é o único momento que ele fala que o diabo vem e tira
Porque aquela palavra ela só caiu, ela não foi plantada. Esse é aquele que às vezes ouve um hino em um ônibus, em um metrô. Este é aquele que às vezes um dia o vizinho, o parente convida ele para uma festividade, ele vai lá até, vai mais para não desagradar. E ele até recebe, mas caiu, não foi plantado ali. E vem um inimigo e tira. Às vezes ele foi até revelado num culto desse. Mas logo, como ele não tem profundidade, ele fala, não, isso aí as pessoas estão stalkeando as minhas redes sociais, as pessoas sabem da minha vida. Minha irmã falou, meu vizinho falou. Essa palavra logo ela é tirada. Então nessa, a palavra diz que o inimigo vai e tira. Mas o segundo solo que representa aí é aquela que caiu no meio dos pedregais. Onde a palavra fala que ela até cresce. Nem que seja um plantio indireto, mas ela cresce. Só que ela não tem raiz em si mesma. Ela não tem uma raiz profunda. Antes vindo a perseguição, o escândalo. Por agora ela está servindo a Deus, porque nós sabemos, né? O que é servir Jesus, o peso que carrega o nome de Jesus. Como que o mundo espiritual ele avança. E às vezes essa pessoa ela perde amizades, ela sofre perseguição e logo ela desiste porque ela está no meio dos pedregais. Mas um solo que é falado, esse para mim, na minha interpretação, é aquele que não se desviou. É que é no meio dos espinhos. Só que os cuidados da vida, né, a ansiedade pelas coisas terrenas, sufoca aquela palavra. Não fala que, que ele não permanece, mas a palavra ela fica infrutífera. Esse é talvez você, que começou com tudo, que às vezes é até um obreiro, né? É um pastor hoje em dia, mas aquela chama, aquela promessa, né? Que esperavam de você é como uma categoria de base. Às vezes tem um garoto ali que joga muito e todos esperam, nossa, esse vai ser um grande jogador. Mas em determinado momento, aquelas expectativas sobre aquela pessoa, elas não se realizam. Mas no mundo espiritual, aquilo que Deus promete, ele é fiel. Mas às vezes você, em determinado momento, você se acomodou. Você chegou num estágio que você falou, não é suficiente. Quando Deus, ele quer muito mais de você, pelo potencial que você tem. Os cuidados da vida, os espinhos, não é para sufocar a sua fé. A sua fé nasceu para ser plantada em uma boa terra. A boa terra é aquela que produz frutos. É aquela que traz pessoas para o reino. É aquela que produz 100, 60, 30. Aquela que produz. Este é a boa terra. Aquele que não se conforma. Que ele é inconformado. Que ele não guarda a fé dele só para ele. O evangelho é boa nova, é uma boa novidade. Ele quer levar essas boas novas de salvação. Ele entende que a porta é aberta, mas que há vários desafios. Mas se fosse elencar, se fosse colocar um tema, eu colocaria superando os obstáculos da jornada cristã. E um dos obstáculos que eu coloco meditando é a desnutrição espiritual. O que seria isso? É aquele que só ouve a palavra de Deus ou que só abre a Bíblia quando ele vai num culto. Ele não prepara o próprio alimento. Sempre alguém tem que estar o alimentando. Paulo, no livro de Coríntios, ele começa a falar no capítulo 3 que eles já eram ali, né, para estar recebendo um alimento sólido. Mas Paulo ainda estava fornecendo leite, papinha, porque se oferecesse um alimento mais duro, essas pessoas se afastariam. Nós vivemos tempos de melindre, onde as pessoas elas estão tão voltadas para a cultura humanista, que tudo se justifica, que tira a autorresponsabilidade, que muitos pregadores têm que ter cuidado, que muitos pastores, que muitos líderes têm que ter cuidado com o que falam. Pessoas que já têm um bom tempo de conhecimento, mas se dizem ainda novos convertidos, querem ainda continuar recebendo somente a papinha. E quem recebe a papinha? Quem recebe aquela comida mais leve? São 3 categorias, normalmente são crianças, idosos e pessoas que estão enfermas.
São essas condições que o ser humano ele tem que receber uma comida mais leve, mais insonsa, com menos sal, mais leve. Isso, nessas categorizações, é o que tem para hoje, né, como fala. Mas, para você ter um crescimento saudável, forte, para criar musculatura, essa comida ela não tem nutrição suficiente para te fazer ficar forte. Então, Paulo ele chega a falar: vocês, pelo tempo que vocês têm, vocês já eram para ser mestres, mas vocês estão ainda como um nécio. Isso é como, às vezes, um ciclo de uma faculdade. A pessoa ela já está talvez no último ano, mas às vezes ela ainda não aprendeu nem aquilo que era para ela ter aprendido lá no primeiro ano. Às vezes quem faz uma arte marcial, quem pratica algum esporte, se o professor simplesmente mudar a faixa, de nada vai adiantar. Ele pode até alegrar o aluno dele, dar uma faixa, mas na hora que esse aluno for para a competição de fato, ele vai ver que ele só tem aquela faixa, muitas das vezes pelo tempo, mas não pela técnica. Então, desnutrição espiritual é um grande adversário nas portas que Deus abre, porque nós não queremos se alimentar, nós só queremos ser alimentados. Nós não queremos jamais se comprometer com a nossa comunidade de fé, só vamos para receber. E já era tempo de você estar ali para acrescentar, para não ser mais um discípulo, mas sim para estar discipulando. Então, a desnutrição espiritual, ela é um impeditivo. Todo atleta de alto rendimento, somente do fisiculturismo, ele tem que saber. Entre a parte, não é só treinar e descansar, ele precisa saber cozinhar. Porque nem sempre o alimento onde ele anda é suficiente para ele, ele precisa ter uma alimentação diferente. Então ele mesmo tem que aprender a cozinhar. Porque nem sempre aonde ele frequenta terá um alimento suficiente para aquilo que ele precisa de fato. Espero com certeza que vocês estejam entendendo essa lição. Outro obstáculo da nossa fé, outra adversário da nossa jornada, da porta que Deus abre, é o elogio. Vocês vão falar: mas como assim, irmão? O elogio? Sim. O livro de Provérbios, no capítulo 11, 14, se não me engano, ele diz que o crisol ele é para prata e o forno é para o ouro. E assim o elogio é para o ser humano. O crisol, para quem não sabe, né, é tipo um cadinho, tipo uma vasilha onde coloca, né, vários elementos, onde funciona a reação química, né? Quando você está com algum metal ali na metalurgia, mesmo a prata, ela sendo um elemento puro, ela não é extraída da natureza de forma pura. Então é necessário ela passar, né? Geralmente é um elemento, né? É um objeto refratário, e ali ele dá uma liga, ele se forma, né? Então a prata ela é provada ali para tirar as impurezas. Ali o ouro, né? Na época, né, que se escreveu isso, a forma que o ouro era refinado. Então ali ele diz que assim como a prata ela precisa de um recipiente refratário para adquirir pureza, para ser realmente experimentada, assim como o ouro ele precisa de uma certa temperatura para se dissolver e ser moldado conforme o continente que está sendo posto, assim o ser humano ele é provado através dos louvores, que é traduzido como elogio. Sim, o elogio ele pode ser perigoso. É muito bom ser elogiado, mas se você se encanta demais com o elogio, você também será a pessoa que vai se abater demais com as críticas. Por quê? Porque o centro da sua personalidade está na validação do outro, está na economia da atenção. Eu estou sempre preocupado em agradar as pessoas, e não é diferente na igreja. E primeiramente você tem que agradar a Deus. Nem que isso muitas das vezes vai contrário
ao seu patrão, ao seu líder. Então isso é perigoso. Conheço a história de um certo jovem que, enquanto ele só pregava, ele tinha oportunidade de pregar, e ele gostou bastante desse lugar, de estar exortando as pessoas. Mas chegou um momento que ele, que era sim usado por Deus, tinha o dom, mas ele começou a se achar a unidade de medida. Ele começou a se achar o padrão correto, a própria Bíblia. E ele, através dele, ele achava que o jeito dele tinha que ser o jeito de uma conversão de fato. E não é assim. E o dia que ele foi exortado, ele se afastou, porque ele aprendeu só bater, né? Vamos dizer assim. Mas quando a palavra confrontava, o ego dele estava tão preso a só elogios, que quando ele começou a receber também uma palavra de exortação, ele não aguentou. Porque ele se acostumou a ser sempre elogiado. Ele se acostumou. Eu me lembro quando eu era ainda do ginásio, como chamava na época, tinha uma menina que eu estudei com ela, acho que desde a 3ª série primária. Ela era a melhor aluna da sala. E uma certa feita, acho que já na 5ª série, eu estudava com ela desde da 2ª série, na verdade. Ela foi repreendida pela professora. E ela chorou bastante, porque até então ela sempre recebeu elogio. Então o elogio ele pode ser perigoso. O elogio ele pode ser perigoso. O problema não é quem elogia, o problema é como nós recebemos. Né? E nós devemos saber receber. Tem pessoas que, por outro lado, elas não sabem, né? Você faz um elogio, ela já rebate, né? Ela não sabe. Então, que venhamos aprender a absorver, amar a exortação quando a correção ela for do Senhor. Porque o Senhor, Ele corrige aquele que nos ama. Ele nos aperfeiçoa muitas das vezes na correção. E muitas das vezes a forma de lidar com isso também, ela é um grande adversário na nossa jornada. Outro grande adversário, os escândalos da igreja. Hoje, né, eu trabalhei no IBGE em 2010 e tempos atrás, no censo que eu ainda trabalhei, eu via que o evangelho na época ele estava em uma crescente, né? E nesse censo de agora, que era para ter sido em 2020, mas devido à pandemia foi em 22, já mostrava um outro extrato do povo evangélico. Os evangélicos de IBGE. Antigamente tinha comum palavra falar católico de IBGE, né? Que só se declarava, mas não ia na igreja. E hoje também já existe muito o evangélico, o crente de IBGE. Ele não frequenta mais nenhuma comunidade. Se você entrevistar ele, ele vai falar, não, você é evangélico, católico, espírita, ele vai falar, não, eu sou evangélico. Mas ele não frequenta mais nenhuma comunidade. Ele é o chamado desigrejado. Eu mesmo fui um desigrejado durante 10 anos. E o próprio Senhor me chamou. Uma coisa é, muitos desigrejados, eles não se consideram desviados. Às vezes ele busca, ele ora, ele jejuma, isso é bom. Mas Deus ele não nos chamou para uma fé individual. Tanto que quando Jesus nos ensina uma oração, Ele não ensina a oração do Pai meu, do pão meu. Ele ensina a oração do Pai nosso. O Pai meu, o Pai nosso. Do pão nosso, não do pão meu. Muitas pessoas pegam aquele versículo que fala, como reunião, onde estiverem 2, 3 reunidos, tá nós 3 aqui, Deus também está. Tudo bem, Deus ele está com você, até você sozinho no seu quarto. Não é o que Jesus ensinou? Mas essa palavra ela não está nesse contexto de reunião. Ela está no contexto de decisão. Porque quando Jesus cita isso, o que ele está falando? Se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, será concordado no céu. Mas antes disso, o que ele estava falando? Quando um irmão te ofender, você vai chamar ele primeiro. Se ele te convencer, amém, ganhou. Se ele não se atender, você vai e leva ele para outro irmão. Se ele ainda insistir, você leva ele para a igreja. Agora, se mesmo assim ele persistir, você considera ele como não crente. Então, aí na sequência ele fala, porque se 2 de vocês concordarem acerca de qualquer coisa na terra, será concordado no céu. Mas ele está falando de uma decisão de igreja. Igreja no sentido de eclésia, de um ajuntamento, de uma comunidade que professa a fé cristã.
Que sim, a igreja somos nós, mas Deus nos chamou para uma comunidade, Jesus nos chamou para uma comunidade. Isso está bem implícito nesse texto. Então, quando ele fala, quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, mas ali é uma reunião eclesiástica. Na questão da presença de Deus, ele se faz presente até com você sozinho. Então, o escândalo, os bastidores da igreja têm se afastado a muitos. E muitos de forma legítima. Davi, quando ele peca, Deus ele perdoa, mas fala que a espada jamais se afastaria da tua casa. E um dos filhos dele, Absalão, quem conhece a Bíblia sabe de onde que uma das causas começa da espada. Né? O filho dele, Amnon, ele deseja a irmã por parte do pai dele, Tamar. Ele força uma relação com ela. Depois ele faz pior, ele ainda despreza ela. Ele não casa com ela. Absalão era irmão de Tamar, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Fica nervoso pela omissão de Davi, que Davi ele não faz nada. Isso gera uma mágoa em Absalão, que tempos depois ele faz uma rebelião. Ele vai até o palácio, porque naquele tempo o rei ele também tinha um papel de juiz. Diante daquelas pessoas que iam procurar a decisão do rei, Absalão, filho do rei Davi, ele ficava ali no portão. Falava, vocês vão levar essa demanda para o rei? Mas o rei não atende nada. Ele faz a meia boca. Agora, aqui eu vou ter tempo para falar. Pode falar tudo que vocês querem, que eu vou ouvir vocês. Absalão era um crente escandalizado por causa do seu líder. E aí o que ele resolveu fazer? Ele resolveu jogar o bebê, né, aquela linguagem antiga, né? Ao invés de dar banho no bebê e jogar só água suja, ele joga tanto a água como o bebê fora. Ele esquece das outras coisas que esse líder, que o pai dele fez de bom, e foca naquilo que ele fez de mal. E cria no coração dele que com ele seria diferente. Meu querido, minha querida, o defeito dos nossos adversários automaticamente não aumenta a nossa virtude. Não é porque alguém que nos fez mal para nós, automaticamente nós somos bons. O defeito de alguém que nos fez mal não automaticamente aumenta a nossa virtude. E Absalão ele começou a entender que ele, sim, seria um rei justo. Por causa de um escândalo. Meu querido, minha querida, Deus os chamou. Se você estiver em uma comunidade de fé abusiva, onde, né, que existe de fato, que muitos líderes eles querem que a pessoa seja uma ativista religiosa, viva enfurnada dentro de uma igreja, não é isso. Isso aí você tem que fugir, passar longe. Mas toda comunidade, todo relacionamento, ele se desgasta. Então, antes de tudo, pergunte a Deus se chegou o momento da sua saída ou se é só um desejo teu. Porque a palavra de Deus fala que aquele que se isola e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Mas a sabedoria ela está com quem? Com os que se aconselham. Não tome uma decisão individual. Agora, se é o teu caminho, procure. Deus vai te direcionar para a comunidade mais saudável. Mas não fique sem congregar. Então, isso também é um grande obstáculo. É um adversário. Por último, um grande adversário, a fé, a emoção, mas sem o conhecimento. No livro de 1 Reis, lá nos capítulos 22 e 23, conta que o rei Josias ele quis fazer uma grande reforma no templo. E ali, quando ele estava reformando, o sacerdote Ilquias encontra um pedaço de um rolo das Escrituras. Que talvez seria para eles o Pentateuco, né? E quando Josias, que era tão zeloso, que estava reformando ali o templo, ele vê aquele rolo, ele fala assim, nossa, mas nós estamos fazendo tudo errado. Oséias capítulo 4, versículo 6, porque o meu povo perece porque falta conhecimento. Às vezes Paulo fala no livro de Romanos, aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu sempre acabo fazendo. Eu até tenho vontade de fazer, certo? Mas eu estou buscando de forma errada, porque eu quero servir Deus na carne. Deus é espírito. E para agradá-lo é necessário viver uma vida de espírito. E o rei Josias ali, ele vê que não basta só a boa intenção. Tem que ter o conhecimento correto. E ali ele pede não mais uma reforma do templo, mas sim uma reforma da nação. Porque quando ele leva esse livro para a profetisa Hulda daí,
ele vê, nossa, mas como nós temos sido desobedientes. O nosso temor tem sido um temor errado, porque nós não sabíamos que essa preciosidade desse livro estava aqui, escondido no templo, e só fomos encontrar porque nós fizemos uma reforma. Meu querido e minha querida, quantas das vezes você tem a Bíblia na tua casa e ela está novinha, tem 5 anos que você comprou, ela está nova, quando abre ainda tem cheiro de novo. Não, a Bíblia, ela deve ser escrita, marca texto, escreve sobre ela, medita sobre ela, rascunha ela. Eu lembro que atribuem, né, a um desses heróis na fé, não vou me lembrar se é Spurgeon ou outro, que fala que admirava como que a Bíblia dele era rasurada, como que era escrita. E aí ele responde, né, talvez se a minha Bíblia estivesse inteira, eu estaria destruído. Porque ele quis dizer que é um sinal que é um livro que ele lê. Então hoje nós temos essa oportunidade. Este ano nós comemoramos mais de 500 anos da tradução da Bíblia para o português, né, pelo português João Ferreira de Almeida. Na época falam que ele era um adolescente, ele teve que fugir de Portugal para Jacarta, na Índia, que era uma colônia portuguesa, para conseguir. E ele não terminou todo esse livro, mas qual que era a importância, né? Martinho Lutero e muitos outros reformadores, né? Deus ali na plenitude do tempo, né? Como eu disse em outro vídeo, ornou de naquela época quase da reforma ali também ser uma época recente da invenção da imprensa, né? Então isso facilitou as traduções. Às vezes a gente vê vídeo até hoje, né? Em lugares da China, da África, onde a Bíblia às vezes ela tem que entrar de forma ilegal e você vê a alegria daquelas pessoas. Como Jesus falou assim, aquela que entende o reino de Deus é como encontrasse um grande tesouro numa propriedade, aí ele vende, paga um valor além do que aquele terreno, que aquela propriedade vale, porque não é pela propriedade, mas sim pelo tesouro que está dentro dela, porque ele está comprando de porteira fechada. Então venhamos valorizar as nossas conquistas, venhamos valorizar aquilo que muitos já morreram por ela. Venhamos não somente ler, mas praticar. Porque quando Jesus ele compara, né, ele falava assim, a quem compararei um homem prudente? Aquele que edificou a casa sobre uma rocha, que veio a tempestade, veio o vento, veio a chuva com ímpeto, mas ainda que ela venha com ímpeto, ela não conseguiu derrubar essa casa, porque o alicerce dela é firme. E ele também conta um homem, uma pessoa imprudente, que edificou sobre a areia, que veio a mesma tempestade, que veio o mesmo vento, que veio a mesma chuva, mas a ruína foi grande. Nota que tanto para quem constrói sobre a casa sobre a rocha, como quem constrói sobre a areia, em ambas virão a tempestade. Às vezes tem até um meme, né, que fala, o crente não tinha um dia de paz. Mas a tribulação ela é tanto para o crente como para o ímpio. O dia mau ele vai chegar para você estando firme com Deus ou você não estando firme com Deus. O dia mau ele é certo, ele vai chegar. E quando chegar você estará preparado? Porque esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho que você perde para ganhar. Não é só o evangelho que vem para Jesus e sua vida vai mudar completamente. Sim, vai mudar completamente. Mas às vezes, assim como Paulo fala, é aberta uma grande e promissora porta. Mas há muitos adversários. E quando Paulo no livro de Filipenses fala, porque eu aprendi tanto a passar escassez como ter abundância, nessas duas coisas eu estou preparado. Eu posso todas essas coisas. Tem pessoas que usam esse versículo isolado para dizer eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas qual que é o contexto aí? Paulo ele fala, eu aprendi a viver em escassez, eu aprendi a ter em abundância. Nas duas eu estou instruído, nas duas eu estou treinado. Tanto a passar escassez como ter abundância. Então no reino de Deus eu estou acostumado tanto a receber a porta aberta como a porta fechada. Eu estou tanto preparado para receber a cura como o não de Deus. Em ambas eu vou permanecer firme, porque eu adoro a Deus, não é pelo que Ele faz, é pelo que Ele é. E aí, meu querido, nenhum adversário é capaz de impedir essa porta aberta. Quando você chega no entendimento que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem perigo, nem espada, nem a rejeição, nem a afronta.
somente nós podemos ser aquele que nos impede de o Senhor fazer uma grande obra. Mas eu tenho certeza que Deus, o Deus de obra completa, Ele tem trabalhado no teu coração, que cada dia mais você tem tido uma fé madura, que você tem crescido de fato, que você chegou no seu momento. Hoje é a melhor fase que você está no reino de Deus. É uma fase que você não vive mais oscilando, não vive mais altos e baixos. Hoje você sabe o que quer. O Senhor com certeza Ele tem se agradado da minha e da tua vida. Se você chegou aqui nesse vídeo até o final, que Deus Ele possa continuar te abençoando, abrindo o seu entendimento, desvendando seus olhos, para que você tenha prazer, como Davi fala, para que eu enxergue a maravilha da tua lei. Que Deus continue abençoando a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém.